Opa, e aí? É isso mesmo que tu leu. Vou te dar 3 curiosidades pra cada um dos personagens de Natal Macabro. Para essa campanha vamos considerar como personagem válido todos aqueles que têm uma página na Wiki e um token, o que nos deixa com a bagatela de 20 personagens pra falar, que se você tá curioso, são esses daí. Muitos dos tópicos vieram da Wiki do Ordem. O povo que atualiza aquilo é fenomenal. Beijão pra vocês. Então já vamos começar com a Ayla, que é a protagonista que durou menos tempo em todo o Ordem. A primeira fala dela foi com 13 minutos e meio de episódio, e sua morte foi em 3 horas e 22 minutos, durando mais ou menos umas 3 horas e 10 minutos. Tem alguns personagens de players que viveram menos, mas esses foram participações especiais ou roteirizados. Ela gosta muito de animais, e por causa disso é vegana, mas sua paixão por frango frito foi um grande obstáculo pra entrar no veganismo. A Ayla gosta muito de roupa estampada, e dá pra ver isso no design dela, com cada peça tendo uma estampa diferente. Detalhe bem legal. O Aguiar, ou Mutilador Noturno, teve algumas inspirações. A mais óbvia é no Jason de Sexta-feira 13. Ele é literalmente a versão ordenificada desse assassino. Apesar de muitos acharem que não, era completamente possível os dois assassinos irem de base. E no caso do Aguiar, seria sendo afogado, que coincidentemente também é uma das fraquezas do Jason nos filmes. Além da inspiração no personagem da Sexta-feira 13, o Mutilador também foi inspirado no Trapper, um assassino de Dead by Daylight que tem a habilidade de colocar armadilhas de urso no chão para capturar os sobreviventes. Ele não tem alguma coisa entre 2,2 metros ou 2,5 metros de altura, o que faz dele o protagonista mais alto de todo o Ordem. Boa parte das referências que o Guto deu para criar seu personagem vieram de Slendan, que é o mangá dos anos 90 sobre um time de basquete escolar do Japão. Existe uma adaptação em anime com mais de 100 episódios em HD no canal da Toei no YouTube. Nunca tinha ouvido falar nisso, eu já tava velho demais para isso quando lançou. O sobrenome do Breno é Nojart, que é um anagrama para Jordan, o sobrenome do Michael Jordan, considerado por muitos só o melhor jogador de basquete da história. Os dois cães do Aguiar são Rottweiler, uma raça de cachorro que tem em média 50 quilos quando adulto e uma fama popular de serem bem agressivos. Não tenho confirmação disso, mas se não me engano, esses cachorros são os primeiros pets mundanos que um vilão teve. Já vimos agentes da Ordem terem bichinhos, mas não me lembro de já ter visto um inimigo com um. Esses cachorros foram descritos como tendo olhos que brilham em vermelho, o que me leva a crer que eles estavam sob efeito de algum entorpecente de sangue que deixava eles mais fortes. Talvez seja um dos efeitos da máscara do Aguiar. O Cassiano e seus dois amigos são inspirados no trio de crianças do filme A Casa Monstro, um absoluto clássico que eu me cagava de medo de assistir, mas depois que cresce vira uma comédia, obra digna de Oscar. O nome do grupo Detetives do Condomínio Azul, ou DCA, com certeza é inspirado nos Detetives do Prédio Azul, uma série de TV de 2012 onde 3 amigos que moram no mesmo prédio investigam mistérios. Eu nunca assisti, então talvez tenha passado a sinopse um pouco errada, mas fez um bom sucesso, e até hoje tem temporadas novas saindo. Os Detetives do Condomínio Azul têm um perfil no TikTok com 3 vídeos até então. O primeiro deles é uma introdução da organização, que começa com o mesmo stock vídeo que o Selbit usou na primeira temporada para fazer sua narração de supermercados ou leões. O Dalmo, na sua versão motorista, tem um axolote no pulso, que é uma salamandra feia pra caralho. Por causa disso, tem a teoria circulando por aí de que a Biamon foi quem criou o Dalmo e vai interpretar ele na próxima temporada, já que os emojis do seu chat na Twitch usam o mesmo bichinho. Mas acho que isso aí é viagem. O Dalmo é um mergulhador e axolote é um animal famoso demais. É um animalzinho muito comum de aparecer em filmes e séries. Na lateral do ônibus que o Dalmo dirige tem um QR Code, que se escaneado vai te levar para uma reportagem falando sobre jovens busólogos. Um vídeo que a equipe ficava compartilhando entre si como piada interna. Se você abrir a aba de comentário desse vídeo e filtrar por recente, só vai ter gente que chegou lá por causa do Ordem. O nome da empresa Transmuller é homenagem a um dos artistas originais de Ordem, Henrique Muller. Me perdoa se eu falei errado, eu não faço a mínima ideia de como pronuncia esse nome. No perfil do TikTok que os DCA criaram, muito provavelmente a Eduarda quem tá tocando tudo e publicando os vídeos. O mais recente deles são os 3, pouco antes de saírem para lidar com o caso do acampamento de Natal Macabro. A Eduarda K-Popper. No suplemento Sobrevivendo ao Horror, a arte oficial da trilha Possuído é a Eduarda. O Hugo é um grande fã do escritor arrependido e ex-BBB Daniel Hartmann. O traje dele em Natal Macabro é cheio de referências bacaninhas, tipo um botão com a máscara do Joey e a logo do Força G, que originalmente é um RPG mestrado pelo Calango que o Selbit, Zero, Guaxinim, Léo, L Joga e Gabi jogaram. Dentro do universo, a história do que se passou na mesa é contada numa série de HQs de super-heróis. O Hugo não gosta de TikTok, o que só deixa ainda mais evidente quem é a mandante do perfil na plataforma. A Jai é a primeira personagem não binária de Ordem. Originalmente, por algum motivo ainda desconhecido pra nós, ela era uma personagem de gênero indefinido. Mas em algum momento do desenvolvimento, um dos roteiristas da temporada sugeriu de trocar pra não binário e dar essa representatividade a mais. Jai não gosta de cachorros porque sua principal habilidade é ficar invisível.
Mas, mesmo escondida, eles conseguem sentir seu cheiro e descobrir onde ela tá. Enquanto o Mutilador foi inspirado no Jason, Jai foi inspirada no Ghostface do Pânico, uma série de filmes de terror slasher que começaram lá nos anos 90 e ficaram bem famosos por criticar o gênero e seus grandes clichês. O Jor-El era para originalmente estar no mesmo grupo que seu irmão. Não foi planejado pelo Matt que seu personagem seria do tipo babaca, o desenrolar natural da história que construiu ele assim. O Matt é provavelmente o jogador que mais comentou sobre seu personagem depois que o RPG acabou. E, inclusive, ele tá produzindo um mega vídeo para contar todo o background e detalhes do Jor-El. Então, para saber tudo do personagem, assisti ele quando sair. O Jorge estava viajando de ônibus para encontrar sua web namorada, mas nas versões anteriores do roteiro, ele estava indo fazer uma viagem com os amigos, mas sua mãe só deixaria ele ir se levasse seu irmão mais novo junto, tanto obrigado a colocar o Jor-El na garupa. Com a morte do Jorge, Luiz atingiu o marco de 5 personagens falecidos, segurando com conforto o trono de player que mais perdeu o personagem. Essa aqui é um pouco mais óbvia, mas o Jorge foi inspirado no Fred de Scooby-Doo. Imagino que os bons detalhes vieram especificamente daquele show horrível da Velma. O Joto é o primeiro pet de um protagonista que não teve um destino trágico. O dono dele não teve a mesma sorte, mas o cachorro segue firme e forte. Na coleira do Joto tem a imagem do que parece ser um Mickey, mas na verdade é um urso, que é o mascote do canal do Ted desde seu começo no YouTube há 12 anos atrás. Joto é totalmente inspirado em cachorros do próprio Ted. Pra começar que seu nome é uma fusão dos dois, Johnny e Beto. E a raça dele também é uma mistura dos dois pets. Durante o período de escola, o Leandro fazia bullying com o Ricardo por ele ser pequenininito, mas em algum momento a consciência pesou e ele pediu desculpa. Se isso foi antes ou depois dele virar o Toguro, aí eu já não sei. Originalmente o Guaxinim queria que Leandro fosse um personagem mais isolado, que não fosse amigo de ninguém, mas como ele precisava de um motivo pra estar na viagem, acabou mudando para que seu personagem e a Lila fossem melhores amigos desde o ensino fundamental. E foi por causa dela que ele acabou no acampamento. Só que essa versão da história é a final que todos conhecem. No roteiro original, ao invés do Jor-El, seria o Leandro que levaria o grupo pro acampamento. No caso, ele sabia que a Horda existia e queria se provar para a organização capturando os assassinos do acampamento. Mas quando os grupos foram remanejados, esse plot foi descartado. Uma vez quando criança, a Lila ficou presa dentro de um elevador, o que deu um belo trauma que a garota carregou até o fim de sua vida. A Lila foi viajar para o acampamento porque seus pais ganharam um par de ingressos para uma viagem em um sorteio, deixando ela para trás sozinha no Natal. Lila é uma jovem mística, por isso que vemos ela fazendo coisas tipo acender incenso e usando a perícia de ocultismo, que seria super aleatória de um jovem comum ter. O óculos que o Lúcio usa são do mesmo modelo do óculos do Like, que é o que o Ted usava nos seus vídeos. O nome Luciolane é inspirado no nome verdadeiro do Ted, Lucas Oliotti. Eu não sei pronunciar isso também não. O Lúcio foi o primeiro protagonista a morrer antes de seu pet. A Lorena revelou que sua intenção com Melissa era colocar a máscara caçadora de gente pra se aliar com a Jai e virarem um casal. Ainda bem que o Jor-El interferiu nesses planos. Melissa e Ayla eram melhores amigas, e a origem delas dava um bônus quando estivessem juntas. Só que como a amiga empacotou cedo, a Melissa ficou todo o resto do RPG sem ter qualquer bônus de origem. Ela tinha um desgosto gigantesco por aviões, por isso que estava viajando de ônibus no começo da temporada. Mike também é o nome do cachorro do Brino. O Brino falou brincando que seu sobrenome seria Baguncinha, e o Selbit acabou levando a sério e colocando na ficha, mas deu tempo de corrigir antes da campanha começar. Mike Baguncinha é um meme lá de 2018, um cara que se vestia com farda de policial e falava que já foi convocado pelo exército dos Estados Unidos e já foi segurança do Barack Obama. O boné do Mike é da Cafés Pizzaria, provavelmente o lugar que ele trabalhava, e também a mesma pizzaria que os 5 usavam de ponto de encontro em sinais do outro lado. Um dos hobbies da Natália era tocar bateria. Originalmente a ideia que a Carol tinha era seu personagem ser a loira bonita dos filmes de terror. Só que como a Lorena já tinha criado a Melissa, o Selbit meteu o papinho de que já tinha um NPC que era bem parecido e pediu pra mudar o personagem. Ela era uma grande fã de livros de terror, o que a levou a ter frequentes pesadelos com ganchos, que até que eram bem justificados, considerando que ela foi morta por um. Todos os personagens e suas imagens de divulgação tinham seus atributos e origem, mas Ricardo tinha esportista no lugar da origem, o que agora sabemos que é por ele na verdade ser um experimento. É Mirdas, o nome do time de basquete que ele joga é Sardinha, ao contrário. Agora me acompanha aqui que a gente vai fazer uma viagem. Lembra que eu falei que originalmente o Jorge estaria indo pra uma viagem e só poderia ir se levasse seu irmão mais novo junto dele, mas acabaram separados porque tinha personagens parecidos demais no mesmo grupo? Minha teoria é que no começo o Ricardo faria parte do grupo do ônibus, só que como ele era muito parecido com o Breno, trocaram ele de lugar com o Jorge. A maioria dos personagens do grupo de amigos tem por volta de 22 anos, mas Shaniqua é a mais velha, com 25. Isso porque ela repetiu de ano 3 vezes na escola e eventualmente acabou caindo na mesma turma que Lila, Nath, Leandro e Ricardo. Shaniqua tinha uma quedinha pela Lila. Ela foi inspirada na personagem Brenda Mix, a mulher que saiu na porrada com o demônio do poço em um dos filmes de todos
todo mundo em pânico. Que não é a mesma coisa que pânico. Esse aqui é uma comédia pura e uma das melhores coisas que já foi feita pela humanidade. Vencemos 60 curiosidades. É isso. Tchau.